Assembleia Deus do Impossível ali em Vila Nova. Então, que Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na Epístola do Apóstolo São Paulo a Filemon. Deus tem uma palavra forte para dar para a amada igreja. É uma alegria, como eu disse, estarmos aqui. E eu creio que o Espírito de Deus, Ele falará ao nosso coração. Aleluia, nesta noite. Glória a Deus, eu creio. Quero discorrer alguns versículos desse texto. No versículo 1 da carta de Paulo a Filemon diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está na sua casa. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sobre de ti e das minhas orações, ouvindo a tua caridade, a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, que é a comunicação da tua fé, seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. E no versículo 8, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Podeis tomar assim. Palavra de Jesus. Meus irmãos, todos sabem que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 13, se não me falha a memória, no versículo 9, 8, 9, diz que é Saulo chamado Paulo. Por que ele era Saulo chamado Paulo? Não é porque ele se transformou em um Paulo, não. Isso aí é um conto evangélico, né? Mas nós sabemos, que estudamos um pouco a Bíblia, que Saulo, o nome Saulo vem do hebraico, Shaul. Ou seja, como que um grego ou um italiano, no caso ele foi para Roma, ia falar Shaul, a língua ia enrolar, não tinha como, não era o idioma deles. Então, como ele estava viajando por vários países da Ásia, vários lugares, então, como a língua lá era grega e não hebraico e nem aramaico, então chamavam ele ou apelidavam ele de Paulo ou Páfilos. Então a gente tem que ter esse entendimento, porque Deus, Ele não escolhe o homem como o homem pensa. Ele primeiro, para escolher um homem para fazer a obra dele, Ele capacita este homem. Como que é a capacitação de Deus para Ele usar este homem? Eu ouvi a irmã falando aqui que por vários lugares, por várias igrejas, já não se vê mais a obra de evangelização, a obra propagadora do Evangelho de Cristo. Só que nós estamos vivendo num momento sobre a terra, e esse texto fala sobre isso, um momento que nós temos que viver diplomaticamente. Por que diplomaticamente? Porque a gente está vivendo numa terra de patriotas, numa terra de confederados, numa terra, como se fala muito hoje. Eu não sei se vocês já observaram que hoje se fala muito sobre democracia. É bonita essa palavra, né? Essa palavra, ela soa assim, como, vamos dizer assim, como um vento batendo na bandeira do Brasil. Ó, que coisa linda, ó, um ventinho batendo. Democracia. Só que essa palavra, ela só tem efeito, na realidade, ela só tem o efeito no imaginário. Porque o apóstolo Paulo, eu estou parafraseando, porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele foi, se você não sabe,
ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Porque no século, depois que Jesus ele morre e ressuscita ao terceiro dia, houve uma mudança no meio dos apóstolos e discípulos de Cristo. Então, Saulo, que era doutor da lei, ele era o quê? Um homem zeloso pela lei, porque Saulo, ele gostava do que era certo, porque ele era fariseu, e como fariseu, ele estudou com Gamaliel, eles eram extremamente zelosos. Só que, na ignorância de Saulo, ele achava que estava servindo a Deus, da maneira dele. E eu pergunto para vocês, senhoras e senhores, nessa noite, não é assim que a gente tem visto hoje, no nosso meio, falando diplomaticamente? É como se fosse uma palavra fictícia, porque se fala, na realidade, muito se fala de amor, e não se faz. É necessário às vezes acontecer uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha, irmãos, como que o Espírito Santo revela as coisas. Eu estava no ano passado, no mês de setembro, fazendo missões no sertão da Bahia, e eu estava com uma cesta básica andando a quase 1 quilômetro para levar essa cesta básica para uma senhora que estava com seu esposo internado em estado gravíssimo no hospital, e eu não tinha prestado atenção na minha fala. E quando eu fui ver o vídeo esses dias, porque um irmão reportou para mim esse vídeo, ele disse assim: irmão Saulo, você disse assim, vocês que queiram ajudar o povo do sertão, você aí do sul também que está precisando. E olha, há 1 ano atrás eu não sabia que o Sul ia passar, o Rio Grande do Sul ia passar por um momento de aflição como passou nos dias passados, tão próximo, e ainda estão passando. Por quê? Porque hoje nós pregamos muito com o quê? Não é mais, hoje tem os pregadores da mídia, hoje tem os pregadores do rádio, do telhado, que é do rádio. Hoje nós pretemos igreja de todos os tipos. Irmão, só não é crente quem não quer. Aleluia. Irmão Jean, só não é crente quem não quer. Crente não é ser crente, é crente em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só quem não é. Porque tem igreja de todos os tipos. Tem igreja do dente de leite de Jesus, tem igreja do chinelo de Jesus, da sandália de Jesus, do cabelo de Jesus, da barba de Jesus. Irmão, é tanta igreja que tem, mas hoje se fala muito de amor e não se faz. E quando o Espírito de Deus, ele me reportou hoje de manhã, eu estava trabalhando, a gente estava fazendo um painel muito bonito. Eu estava como ajudante ali, e puxando andaime para cá e para lá, pegando ferramenta e dirigindo, e levando material, buscando material, entregando. E de repente o Espírito do Santo falou comigo: Saulo, você lembra de Paulo na prisão? E quando ele faz um pedido, porque eu não sei se vocês sabem, a igreja de Colossos, aos Colossenses, quando Paulo escreve, a igreja de Colosso, ela nasceu na casa desses irmãos. E Filemão, ele estava ali como cooperador da igreja de Colossos. E ali, o que Paulo faz? Para trazer um ensinamento para a igreja de Colosso e para a igreja de Getsemane nesta noite, e você que está aí do outro lado do Brasil, aonde esta voz profética chegar, eu creio que Deus falará contigo de forma sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus. Muito se fala de amor e não se faz. E quer ver algo que é muito pertinente, algo que eu estou analisando, estou vendo nesses últimos dias? Se fala muito de perdão. Irmãos, falar de perdão, igual eu citei aqui que falam da palavra democracia, não é acusação, não é demérito, porque nós vivemos realmente num país que vive democracia, somos democráticos,
Vocês estão aqui me ouvindo, eu estou aqui pregando a palavra de Deus dentro de um lugar velado pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil. O país chamado Brasil. Ele nos assegura que nós temos o direito ao nosso culto. E nós estamos aqui dentro deste tempo trazendo exemplos clássicos do que acontece. E se falar de perdão é algo muito interessante, porque se fala muito de amor e não se faz. Quer ver? O apóstolo Paulo, ele indo à carta de Paulo de 1 Coríntios, ele vai falar para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma cidade costeira, era uma cidade que tinha um comércio muito vasto, e ali o que rolava de prostituição naquela cidade era muito grande, por causa da deusa que era a deusa que mandava ali, e era a deusa da fertilidade. Então existiam orgias e tantas coisas. Mas Paulo, quando ele chama a atenção da igreja de Corinto, ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, de nada valeria. Verdade. O que está faltando hoje é o amor. Eu vejo aí vários vídeos dos coaches, dos pregadores da nova teologia contemporânea, falando sobre o perdão, e eu acho até que há um fundo de razão em você, por exemplo, você ter sido roubado, alguém te trapaceou, alguém violou a tua casa, alguém fez algo muito assim, feriu o princípio da Constituição Celestial e da tua casa. E ali você vai liberar o perdão para a pessoa, como ele disse, né? E você não vai ter mais acesso àquela pessoa. Mas aí, quando eu fui para a palavra de Deus, eu encontrei várias histórias clássicas sobre o perdão de Deus para com os homens e sobre a convivência desses homens e de Deus para com essa situação sobre o perdão. Quer ver um efeito clássico? Foi que quantas vezes Israel, ele saiu fora da presença de Deus, se prostituindo, servindo a outros deuses, e aí Deus levanta profetas, atalaias, homens cheios do Espírito Santo, para proclamar a palavra dele, para exortar aquele povo, chamar a atenção. Glória. E aí o povo se arrepende, e Deus volta a abençoar o povo. Aleluia. Levanta juízes, levanta profetas, levanta líderes espirituais para abençoar aquele povo. E aí a Bíblia me diz que por causa que o povo se arrependeu diante do eterno Deus, 30 anos de fartura, Glória. 40 anos de fartura debaixo de uma liderança. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus colocou o pastor Walter na liderança desta igreja para abençoar a tua vida. Talvez a estada dele aqui nessa igreja será de 30 ou até de 40 anos. Mas eu não sei se passará de 40 anos, mas uma coisa eu sei, que a tua filha, o teu filho, a tua neta, o teu sobrinho, você e a tua casa estão debaixo de uma cobertura espiritual, de um homem cheio do Espírito de Deus, que tem a palavra em sua mão e em seu coração, que maneja a palavra da verdade e a espada. Então aproveite este momento para receber o milagre de Deus sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, na parte B, no versículo 20, diz assim: crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Só que como você vai prosperar? Como que você vai ser abençoado? Se você traz a tua oferta no altar e você não perdoa aquele que te ofendeu.
como que você vai ser abençoado e você vai pregar a palavra se você está com o teu coração amargurado contra o teu irmão? Eu vou te dar um conselho hoje. Faz igual Paulo fez. Nós vamos chegar nessa história. Eita, glória. O apóstolo Paulo estava prisioneiro e já estava chegando a hora de cortarem o pescoço dele. Eita, glória. Português claro, estava se aproximando a hora de decapitarem ele. Mas aí ele escreve para Filemão, um homem cooperador, um homem que gostava de abençoar o povo, um homem piedoso, um homem que tinha muita riqueza e colocou aos pés dos apóstolos para servir a Deus. E olha, Paulo ele fala com uma exclusividade, de intimidade com aquele homem. E ali ele conhece a Onésimo na prisão. Onésimo era quem? Era escravo, porque naquela época a escravidão imperava. Os homens ricos tinham escravos, que eram como empregados, né? Mas eram escravos. E Onésimo não conhecia Jesus Cristo. E ali, trabalhando como escravo na casa de Filemão, o que ele faz? Ele sai fora e foge da casa de Filemão. Passaram-se algum tempo. E aonde que ele foi parar? Na prisão, juntamente com Paulo. E Paulo, como missionário, como discípulo, como apóstolo de Cristo, como pastor, como homem da lei, ele disse: eu preciso orientar a igreja de Colosso e deixar essa história registrada. Ali Paulo, ele exerceu primeiro publicamente a primeira carta de diplomacia à igreja do Senhor, às igrejas do Senhor. Por quê? Paulo ele está simplesmente pedindo para Filemão e dando testemunho de que Onésimo já não era mais aquele escravo rebelde, aquele escravo que fugiu da casa dele e não queria mais estar diante dele. Paulo diz: Filemão, eu preciso que você receba Onésimo, que para mim é como um filho. Você sabe que você é meu irmão, é meu amigo, eu te considero, falando no português claro, você sabe o respeito que eu tenho por você e você por mim. Recebe aí ele, por favor, porque eu tenho certeza que ele não vai chegar aí mais como aquele escravo rebelde, ele vai chegar liberto, ele vai chegar um outro escravo, um outro homem, e não faças nenhum mal a ele, Filemão. Irmãos, Filemão ele tinha esse direito, porque querendo ou não, Onésimo ele era escravo de Filemão, e ele era senhor de escravos, era um homem rico, tinha poderes, fazendeiro. Mas o que aconteceu? Paulo manda esta carta de diplomacia para o seu amigo Filemão. Irmãos, servir a Deus não é como muitos pregam por aí. Hoje a gente está vivendo num momento, irmão, muito sério da igreja. Porque, como diz a palavra do Senhor, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eita, glória. Porque hoje as igrejas, elas estão cheias, mas é de palavra motivacional. Lota as igrejas com palavras motivacionais. O camarada diz: você vai conseguir comprar um apartamento lá na Barra da Tijuca, você vai para Beverly Hills dos Estados Unidos, você vai comprar uma Mercedes-Benz, uma BMW. Irmão, quem não tem vontade de ter uma BMW? Eu tenho vontade, sabe por quê? Porque eu já entrei dentro de uma que eu profetizei para um amigo meu. Ele estava tão triste. Um dia eu cheguei na empresa dele
e Deus me usa para ser voz profética. E eu sentei, ele sentado assim, com a cadeira triste, e eu disse: o que é que houve, meu amigo? E ele disse: eu estou muito triste porque eu tomei uma pernada aí, tive um prejuízo de 100 mil reais, e acabou tudo para mim, porque eu não tenho mais dinheiro para investir. Eu disse: rapaz, qual é o teu projeto para esse ano? Ele disse: rapaz, eu recebi uma proposta aí para abrir uma fábrica de biscoito, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar o forno. Eu disse: rapaz, começa, alça pela fé, eu estou te dando essa palavra, daqui 1 ano, você vai comprar uma casa na Barra da Tijuca, e eu vejo você andando numa BMW. Irmãos, eu lancei a palavra profética, e o meu amigo, ele acreditou naquela palavra, porque ele sabia quem estava falando com ele. Era um homem de Deus. E, irmãos, para minha surpresa, passou 1 ano e 3 meses, pastor Walter, quando eu cheguei na empresa dele. Ele montou uma empresa, em 1 ano ele comprou um terreno e alugou um prédio e fez a fábrica de biscoito dele. Vocês conhecem? Vocês já comeram o biscoito dele. Eu não vou falar aqui para não fazer merchandising, mas ele é muito famoso na Zona Oeste. É uma fábrica enorme de biscoitos e doces. E aí, sabe o que aconteceu? Ele me chama para almoçar, porque somos amigos há muitos anos. Eu evangelizei o pai dele, a mãe dele. Já fui lá na fazenda do pai, no Aras. Eles gostam muito de cavalo. E ali, quando ele diz: Saulo, vamos lá em Campo Grande, a gente almoçou, vamos almoçar? Quando eu entrei na BMW, irmão, parece que você está dentro de uma aeronave. É coisa maravilhosa. E aí, ele só deu a voz de comando: Tiago. Aquele motorzão ligando. E aí foi quando o Espírito Santo me lembrou, que eu não lembrava. Aí eu disse: rapaz, não é que Deus cumpriu a promessa na tua vida? Glória a Deus. Olha a BMW aí, meu irmão, porque vale a pena crer naquilo que você prega e naquilo que você vive. Aleluia. A minha irmã Elisângela Rodrigues, ela não usa o mesmo sobrenome que eu, não. Até chama a atenção dela, mas ela gosta mais do Rodrigues. Eu já gosto mais do Mendes. E ali, ela fala comigo: Saulo, para você pregar milagres, você precisa viver milagres. Pregar o que não vive é muito fácil. É a história da carochinha. Vai encher plateias e plateias. Existem muitos animadores de pau. Aleluia. Mas pessoas que têm um compromisso com Deus, com a sua palavra. Sabe por quê, irmão? Porque quando você aceitou Jesus, você veio do mundo cheio de carrapicho. Você veio igual um animal. Tem um animal, eu observo os cachorros, às vezes fica se coçando para lá, para lá. Ele está cheio de problema, cheio de pulga, de carrapato, cheio de coisa. E assim que a gente às vezes vem para Jesus, porque a igreja é cheia de ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-prostituta, ex isso, ex aquilo. E Jesus vai fazendo e curando, e libertando, e salvando, e transformando todos os dias. Deus bom. E o apóstolo Paulo, ele chega para Filemão e ele confronta Filemão. Mas, irmão, você vai ler o texto em casa, você vai ver, ele diz assim no versículo 10: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Irmão, não foi um dia não, foram vários, talvez até anos, Paulo trabalhando Onésimo. E ali ele manda essa carta diplomática à igreja de Colossos. E chega ali, aonde que era a igreja de Colossos? Era na varanda da casa, era na casa desses homens. E ali ele traz a história do que aconteceu a Filemão. E ele disse:
Eu te peço, meu irmão, confiando na tua diligência e na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Aleluia. Porque Paulo, ele era amigo de Filemão. Ele sabia quem Filemão era. Quando a gente fala com um amigo, por exemplo, eu tenho uma amizade muito grande com o pastor Walter Guedes. Eu falo com ele bem à vontade. A gente ri, a gente chora, a gente fala em mistério, a gente está no gabinete ali, né, pastor Walter? A gente está falando coisa, de repente o Espírito Santo entra, a gente começa, explode, fala, cheio da autoridade de Deus. Mas é por quê? Porque ele me conhece há muitos anos e ele é meu amigo. Já não é a primeira vez que eu venho nessa igreja, se eu não me engano, essa é a terceira ou é a quarta vez que eu prego aqui nessa igreja. E eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Walter e pela vida da igreja. Aleluia. Meus irmãos, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana nem se ensoberbece. O amor, ele é necessário para ter o amor, ter o perdão. Quer ver? O maior exemplo de amor à humanidade foi Jesus Cristo, pendurado lá no Calvário, no meio de dois ladrões, de dois corruptos, de dois malfeitores. Um esculacha Jesus e diz: aê, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, mostra aí a eles quem tu és. Estou falando na minha linguagem. E ali o outro: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Irmão, aquele camarada não visitou nenhum templo. Aquele camarada era um malfeitor. Mas ele reconheceu que aquele homem que estava ali, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Ele não precisou se batizar, ele não precisou tomar ceia, ele não precisou frequentar uma igreja, porque ali houve o perdão de Deus para aquele homem, porque era necessário a graça do Senhor Jesus Cristo estar sobre aquele homem. E aí o apóstolo Paulo, ele traz essa história, e ele escreve essa carta e diz: recebe meu filho Onésimo. Você já imaginou, irmão? Você recebeu alguém que roubou dentro da tua casa, alguém que te maltratou. Eu tenho certeza que você vai dizer: tá maluco, eu não vou receber nada? Porque eu diria a mesma coisa. Eu não vou receber nada. O cara me roubou várias vezes. Mas e se fosse um filho? E se fosse uma filha? Você não ia ter que perdoar o teu filho? Você não ia ter que perdoar a tua filha? Ou você ia prender ele e ia matar ele? Não. Porque o amor de um pai e de uma mãe, ele é muito grande. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando, ele está nos doutrinando a perdoar aquele que nos ofendeu. Eu quero declarar nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que o amor de Deus esteja sobre o teu coração, que a piedade de Deus esteja sobre o teu coração, que a caridade, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha transformar a tua mente e o teu coração, porque é muito fácil falar de amor, mas não praticar o amor. Porque Jesus disse: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas amar não é andar junto. Amar, o camarada me roubou, fez isso, aconteceu, eu não sou obrigado a andar com ele. Tudo bem, você tem esse livre-arbítrio. E Deus vai entender essa sua posição. Mas tem um detalhe: a Bíblia, o Evangelho da graça de Jesus Cristo, não fala sobre isso. Porque lá no passado, quando era dente por dente, olho por olho,
que era uma outra dispensação, sem ser o tempo da graça, a dispensação da graça, quando Davi peca, quando Davi manda matar Urias, porque ele botou Urias na frente do pelotão, porque ele tinha ficado com a ovelhinha de Urias, e quando o profeta Natã chega lá para confrontar ele através do Espírito Santo de Deus, Davi faz o quê? Ele se quebranta, ele se humilha, e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me, e dê-me um espírito quebrantado e contrito, um espírito inabalável. Ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão a Deus, e Deus, como Pai, ele disse, ele podia fulminar Davi, ele podia matar Davi, mas ele disse que seria com Davi. Glória a Deus. Ele perdoou Davi, mas a consequência do erro de Davi ficou os filhos dele. Ele pagou um preço muito terrível pela sua família, por causa do que ele cometeu. Mas eu tenho convicção que o Senhor que perdoou a Davi e o abençoou. Glória a Deus, aleluia. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. O próprio Cristo, ele te amou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa seguir esse exemplo diplomático de Paulo, chamando a atenção de Filemão. Talvez você que está em casa, você tem uma mágoa no teu coração, você tem uma tristeza profunda com um parente, com um amigo, com um irmão, com um filho, porque cometeu uma infração gravíssima com você. Eu me lembro que o pastor Cleberson Rost, que foi o meu pastor presidente há alguns anos atrás, ele foi pregar numa cidade, e chegando lá, uma senhora estava muito inchada, e aquela senhora muito inchada, e aí ele começou a pregar sobre o perdão, falando sobre o perdão de Deus, e aquela mulher veio à frente e começou a chorar, e ela liberou o perdão para aquela pessoa que tinha ferido ela. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi curada instantaneamente, porque quando você tem mágoa, tristeza, rancor de alguém, você está criando prisões para a tua vida, você está entrando dentro de uma cela, você fica envolvido dentro de uma prisão. Mas quando você diz: Senhor, limpa meu coração, Senhor, me perdoa, me faz ser um homem e uma mulher cheia do teu Espírito, irmão, é muito fácil você conviver com quem te elogia, com quem diz que te ama, com quem te admira. Eu quero você ver se você vai tolerar aquele que pega uma R15, aquele que pega uma pistola e bota na tua cara e te afronta dizendo que vai te matar. Só que você às vezes pensa que é a pessoa que está fazendo isso com você e não é ela, porque o ladrão veio a senão a matar, roubar e destruir. E quem é o pai dos ladrões? Quem é o que comanda a mente dos ladrões? É o pai da mentira, é Satã. Então, quando você tem o Espírito de Deus, você vai dizer: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não sei se você vai ter coragem, porque de repente o diabo vai fazer ele te dar um tiro. Mas o meu pai, na década de 80, ele tinha um irmão aqui, eu não sei se esse irmão ainda é vivo, ele era o irmão Edinho, ele pastoreava uma igreja aqui, e o meu pai na época era auxiliar de trabalho. Meu pai vinha do Rio das Pedras de bicicleta para cá para ajudar o irmão Edinho a evangelizar. E um dia o camarada puxou uma arma e falou assim: aê, crente, quero ver se o teu Deus vai te livrar agora. E começou a atirar.
Só que uma coisa interessante, meu pai não fugiu não. O meu pai era um homem muito audacioso. Era um homem que tinha muita autoridade com Deus. E quando o camarada começou a atirar no meu pai, não saiu uma bala. Aí ele virava a arma assim, atirava e a bala saía. Mas apontava para o meu pai e não saía a bala. E meu pai disse, rapaz, ele ficou espantado com aquilo. E o irmão se escondido lá atrás do poste, com medo de morrer. Mas o meu pai pregou a palavra para aquele jovem. Aleluia, e ele saiu glória fora. a Deus. E o espírito do mal saiu de sobre a vida dele. Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. É verdade. A igreja deste século presente precisa voltar ao primeiro amor. Porque, irmão, muito se fala de amor e não se faz. Procura ver lá ao redor da tua casa se tem um pai que tem 2 filhas, que não tem uma mãe, que está precisando de um apoio. Às vezes ele está doente, não tem ninguém para dar um apoio. Você se preocupa tanto de ir no shopping e passear, mas você não faz um pente fino para saber se tem alguém do lado da tua casa que está precisando da tua ajuda. Às vezes você vai lá naquela tua vizinha, vai ver que ela está precisando, que ela está doente. Você vai lá, vai lavar uma louça para ela, você vai lá lavar uma roupa, você vai lá capinar o quintal, os homens aí, vai dar uma ajuda. Sabe o que vai acontecer? Através do teu amor, da caridade, da piedade, Deus fará a mudança na vida daquela pessoa. Mas sabe o que está faltando hoje? É o que Paulo falou, escreveu, está faltando para Filemão, está faltando sensibilidade espiritual. Porque quando você tem a sensibilidade espiritual, você olha para a pessoa e analisa ela. E você, por ter a íntima compaixão de Cristo, que é a sensibilidade, a piedade, o amor, você vai ver que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então que o Espírito Santo, ele fale ao teu coração. Saia daqui nesta noite transformado pelo poder de Jesus Cristo. Olha, aqui deve ter mais ou menos umas 50 ou 60 pessoas, eu não sei se tem esse número, mas eu quero dizer que você pode multiplicar este número. Talvez, se você entender essa história, talvez você vai na tua vizinha lá e vai essa semana atender tua vizinha com 7 pessoas dentro de casa, e às 7 domingos vão estar aqui. E outro, mais 3, e mais 4, mais 5, daqui a pouco o pastor Walter vai ter que ou dar um jeito de comprar para trás, ou vai ter que aumentar para o lado, porque vai ficar pequeno este lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos executar. Fique de pé, por gentileza. Aqui eu finalizo esta mensagem. Coloque a mão no teu coração. Tem alguém aqui que está doente, que precisa ser curado nesta noite? Tem alguém aqui que está doente? Todo mundo tá bom? Então, graças a Deus. Pai querido, nós te louvamos em nome de Jesus, te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado pela tua palavra. Queremos, Deus, te agradecer pela vida do pastor Walter Guedes. Ó Deus, que o Senhor continue sendo o teu filho à frente deste ônibus. Que o Senhor dê a ele graça, Senhor, para conduzir este povo até chegar a hora, Senhor, de partirmos para Nova Jerusalém. Dê-nos saúde, cura aqueles que estão enfermos, que estão com problemas na justiça, com causas para receber, portas que estão travadas. Tente-me astiriba assarabacá. Elevante-me alabaxarabacá. Deus está destravando alguém aqui que está com uma causa na justiça e é alta, hein? Pastor Walter, tem alguém aqui da tua igreja que tem uma... O senhor não me falou nada não, tá?
Ele não falou nada para mim não, o Espírito Santo está mostrando aqui. Tem alguém aqui que está com uma causa para receber gigante na justiça. Eu estou vendo um carimbo espiritual dizendo assim, confirmado e já acabou. Vai chegar na tua mão esta causa por esses dias. Eita glória! Irmã aí, ó, você está balançando a cabeça. Qual é teu nome, irmã? Irmã Daniele, Deus, desde quando eu cheguei aqui, Deus está falando comigo. Fala com a minha serva. Fala com a minha serva. Irmã, eu vejo Deus colocando a mão dele sobre a tua cabeça nesta noite. Aleluia. Eu vejo Deus te preparando na palavra. Eu vejo saindo labaredas de fogo da tua boca. Deus te chama como uma pregoeira da palavra dele. Mas ele diz, pede para ela, fala para ela mergulhar na minha palavra, porque através da instrumentalidade dela, eu vou salvar a muitos. Deus quer fazer coisas grandes aqui neste lugar. Eu quero parabenizar os músicos. Eu gostei demais quando vocês começaram a cantar o hino da Rose. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Deus, continue estudando, se preparando, porque a obra do Senhor segue caminhando. Vocês aí jovens, se preparem, porque amanhã vocês serão os pregadores dessa igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço pelo convite, pastor Walter. Foi uma alegria estar aqui nesta noite. E que o Espírito do Senhor continue abençoando esta igreja que nós amamos. E que Ele traga o crescimento, o perdão, o amor para essa igreja, em nome de Jesus. E não fica preocupado com os concorrentes não, tá? Vai ter um montão de birosca abrindo aí, vai ter um montão de feira, de salgadinho, mas fica tranquilo, porque aqui tem um manar diferente. Aleluia. Aqui não é movimento, aqui é estabelecimento. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.